Queridos irmãos, queridas irmãs, paz do Senhor Jesus. É uma satisfação estar com os queridos novamente. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos a passagem que está em Mateus, capítulo 19, versículo 16 até o 30, onde se fala um trecho da conversa em que Jesus teve, enquanto pregava, com um jovem rico. Depois, os irmãos tiverem a oportunidade, os irmãos podem ler com mais detalhe o texto, mas eu quero abranger ele de uma forma um pouco mais superficial, me apegando somente aos textos, a parte principal do diálogo dele. Jesus, mais uma vez, e de tantas outras, estava falando do reino dos céus. E um certo jovem chegou para ele: mestre, tudo isso que o senhor está falando aí eu já faço. Eu conheço a lei e a pratico todas elas. Jesus olhou e falou: é verdade? Ok. Então faz o seguinte: vai, vende tudo que você tem, dá tudo aos pobres. Depois você volta e você me segue. A questão, queridos, quando nós vemos para esse texto, olhamos para um jovem rico, alguém pode argumentar: pastor, mas eu não sou rico, sou pobre. Mas a questão da riqueza, ela pode ser muito relativa, porque quando nós falamos de riqueza, nós estamos falando de dinheiro, de posses e tudo mais. Mas a nossa riqueza, ela pode ser um pouco diferente, porque a Bíblia, num certo trecho, ela nos lembra que assim: aonde estiver o seu coração, aí está a tua riqueza. Onde está o seu coração? Onde está o meu? Onde está o nosso? Porque, queridos, muitas das vezes há alguns empecilhos nas nossas vidas em que nós precisamos de nos desvencilhar. Nós precisamos desfazer da nossa vida. E há muitas pessoas mais sábias do que eu, mais sábias do que você, que sabem muito mais de Bíblia do que eu e você, mas tem o seu coração preso a uma série de coisas. E o que pode ser isso, pastor? Eu não sei. Eu quero dizer para você assim: o que é que você mais valoriza na sua vida? Alguém pode dizer: mas o meu maior valor são os meus filhos são tudo para mim. Outro pode dizer: meus pais, meu pai e minha mãe são tudo para mim, eu não vivo sem eles, eu não vivo sem meus filhos. Mas, apesar de estar escuro, eu tô na frente de alguns prédios aqui na Zona Sul, em que o metro quadrado aqui, cada metro, está algo em torno de 600, 800 reais o metro quadrado. Você tem ideia de um apartamento aqui na Zona Sul, dependendo da região, é na casa do 1 milhão. E aí você pensa: pastor, mas a minha casa é humilde. Não importa o valor monetário do bem que você tem, é o quanto o teu coração está preso a ele, sabe? Aquele jovem, aquele moço, ele tinha muito conhecimento da palavra. Você também pode ter, eu também tenho. Quantos outros têm muito mais do que eu e você? Mas tem seu coração preso a algumas coisas que impedem ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Impedem você de estar mais perto de Deus. Qual é o que te prende? Muitas vezes a gente deixa de ir para a igreja, deixa de buscar a Deus por conta dessas nossas riquezas. Você pode ver num barraco. Você pode ser uma pessoa extremamente humilde, mas se você tiver o teu coração preso a essas coisas, mesmo sendo uma pessoa humilde, você precisa se desvencilhar delas para que você sinta a presença de Deus. Nós temos em nossas vidas alguns valores
Valores esses que muitas das vezes nós esquecemos, né? Quem foi que nos deu tudo o que temos? Mesmo sendo poucos. Porque aquele que serve a Cristo, ele vive como mordomo. Ele vive numa mordomia. E o que é mordomia? Na concepção da palavra, nós brasileiros entendemos diferente do que se trata de mordomia. Mordomia, na concepção de nós brasileiros, é o preguiçoso, é o faz nada. E me perdoem a força da palavra, é o vagabundo. Quer saber de nada, quer viver na boa vida. Só que na verdade, quando se fala de mordomia e viver como mordomo do Senhor, o mordomo é aquele que cuida das coisas do seu Senhor. Ele é o responsável por cuidar das coisas do seu Senhor. Seu patrão, seu chefe, o dono da empresa que você trabalha, que eu trabalho. Nós vivemos numa mordomia e mal sabemos disso, nem sequer desconfiamos. Mas quando nós vamos tratar das coisas de Deus, muitas das vezes a gente trata de forma relaxada. E achamos que para Deus qualquer coisa está bom. Deus recebe. E não é bem assim. Também não estou dizendo que você tem que fazer um curso de postura física, fazer um curso de locução verbal e nem coisa parecida para tal coisa. Basta nós termos o nosso coração inclinado ao Senhor, humilde, e amar as coisas do nosso Deus. Quando Jesus falou isso para o jovem, ele se entristeceu. Ele se entristeceu porque ele tinha que eliminar da sua vida aquilo que ele mais prezava. E o que é que você mais preza? Essa coisa, ela pode estar impedindo você de sentir a presença de Deus. Pode ser o seu diploma de faculdade teológica ou o que for. Faculdade de psicologia, de letras, de doutorado em medicina, e seja lá o que for. O que te prende? Essas coisas você deve fazer uma autoanálise e verificar se isso está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Então, queridos, o Senhor nos chama para ter uma vida mais íntima com Ele. É preciso que a gente se desfaça de certas coisas que hoje atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Não é uma coisa fácil. Não é. Não é. Os nossos valores, muitas das vezes, não são os mesmos que o Senhor nos faz entender. Porque os valores e as coisas que o Senhor tem para nos dar são muito maiores, infinitamente maior do que a gente pode pensar. Porque infelizmente o ser humano hoje, a igreja de hoje, que é a igreja de Laodiceia, da qual nós estamos vivendo, ela está sendo ensinada a se apegar a coisas que perecem. E tudo quanto a nossa mão põe, encosta, perece. Então, amados, nesse momento, eu quero trazer para você a lembrança de que aquele jovem ele deixou de conquistar uma das maiores riquezas que o ser humano pode alcançar. O privilégio de andar com Jesus, viver com Jesus, conhecer Jesus mais de perto. Quantos de nós estão dentro dos templos, mas não tem uma vida íntima com Deus? Quantos de nós são ministros de Deus, mas não têm intimidade com o Senhor? Faz juízo das coisas terrenas e não das celestiais. Jesus veio se apresentando e falando de um reino que não era deste mundo. Mas os homens, as pessoas daquela época estavam preocupadas em saber das coisas terrenas. E Jesus estava falando o contrário. Os homens querendo juntar tesouros da terra, e o Senhor falando que nós devemos juntar tesouros no céu. A nossa verdadeira riqueza nós vamos encontrar lá e não aqui. Aqui o Senhor proverá todas as coisas para que nós possamos viver nessa terra. Mas, infelizmente, muitos estão preocupados com as coisas da terra. Muitos de nós estão trabalhando
dia e noite, se gastando e se deixando desgastar pelas coisas da terra. E Jesus deixou muito claro na sua palavra de que do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e no fim perder a sua alma. Há um hino de jovem que fala assim, eu não me recordo mais como era ele inteiro, mas um trecho era assim: me responde, aonde você vai passar a sua eternidade? Me responde o que eu quero saber. Onde você vai passá-la? E a resposta fica com você, fica comigo, para falar com o Senhor. Porque é verdade que nós precisamos trabalhar, precisamos sustentar as nossas famílias, temos nossos compromissos, mas tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar para outra pessoa administrar para nós, ou desfazer delas. Mas o que realmente importa é que quando nós partirmos dessa vida, nós vamos receber do Senhor o nosso galardão. Então, queridos, eu convido a você, nesse momento, a fazer uma reflexão sobre a nossa, a minha, a sua, a nossa realidade diante de Deus. Porque nós não podemos errar, irmãos. O nosso caminho, a nossa entrada no reino dos céus. Eu quero relatar um testemunho. Há muitos anos, meu pai ainda era vivo, eu tinha um tio chamado José, e meu pai sempre, na oportunidade que tinha, e ele era bom nisso, ele sempre arrumava um jeitinho de falar da Bíblia, falava de Jesus para as pessoas. E esse meu tio, chegou um tempo, ele veio a falecer. Eu não me recordo se foi meu pai, se foi minha mãe que teve um sonho com ele. E no sonho ele falava que ele tinha errado o céu por 3 degraus. E meu pai teve o entendimento que os 3 degraus que faltaram para ele entrar no reino do céu foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não podemos errar, irmãos. Esse erro, ele é um só, mas ele será fatal. Porque o erro nosso, como esse, vai determinar a nossa entrada em definitivo para o inferno. É uma palavra forte para alguns que podem estar entendendo como uma palavra forte, mas é de alerta para todos nós. Que mesmo numa vida corrida, difícil como nós estamos tendo nos dias de hoje, nada disso, irmãos, pode impedir o nosso relacionamento com Deus. Não pode impedir de você ter 2, 3 minutos para louvar o Senhor na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro, dentro do ônibus, do metrô, do trem, dentro do avião, aonde for, irmãos. Nós não podemos deixar de louvar o Senhor e de sentir a sua presença, nem que seja por alguns momentos. Mesmo no seu trabalho, se a situação estiver difícil no seu trabalho. Eu já ouvi testemunho de muitas pessoas que, durante o seu expediente de trabalho, a situação estava difícil, o ambiente estava difícil no trabalho, e pegou e foi lá para o banheiro. Tirou 5 minutinhos de oração e quando voltou, a situação já tinha se resolvido. Então, queridos, nós estamos num momento em que já está sendo definido claramente aos nossos olhos para onde o mundo vai e para onde a igreja do Senhor vai. Já está sendo definido, irmãos, a situação do nosso mundo, do planeta que nós estamos vivendo. E há muito tempo a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos vivendo, conforme diz lá a 3ª carta do apóstolo João, capítulo 3, eu nos versículos lá não me recordo qual, mas fala assim: filhinhos, já vos tenho vos escrevidos, e que já é a última hora. Estamos vivendo os últimos minutos, irmãos.
O relógio do Senhor, o relógio de Deus, daqui a pouco vai tocar. A última badalada do relógio do Senhor vai tocar. E quando tocar, o que será de nós? Precisamos repassar, rever a nossa posição diante do Senhor, queridos. Salmo 85, versículo 7 e 8, fala que o Senhor tem coisas de paz, planos de paz e de bênção para todos nós. E diz assim que aquilo que o Senhor disser, isso faremos. Conquanto nós não voltemos à loucura. O que seria a loucura? A desobediência. Então, queridos, Salmo 91 garante que aqueles que estiverem no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansará. E lá diz que nenhuma praga, nenhuma seta, nada chegará à nossa tenda. Porém, precisamos lembrar também, lá de Deuteronômio 28, são 64, 65 versículos. Me perdoem se eu estiver errando. Mas de todos esses, só 14 falam de bênção. Os demais nos alertam sobre as maldições que serão acarretadas sobre nós, se não vivermos em desobediência. O Senhor não tem prazer naquele que vive em desobediência. Portanto, somos chamados a servi-lo com alegria e obedecendo aos seus mandamentos. João 14 fala lá também que aqueles que o amam verdadeiramente guardam os seus mandamentos. Aí você pensa, pastor, mas eu sou ser humano, a gente falha, é verdade. Uma coisa é falhar, é errar tentando acertar. Outra, bem diferente, é errando porque quis errar, porque teve prazer em errar. E não tem perdão para aquele que não se arrepende. Amém? Queridos, que nesse momento essa palavra tenha alcançado o teu coração e tenha encontrado um lugarzinho para que fique aí armazenado e você medite nela. E no tempo certo, no momento certo, que é hoje, não é amanhã, porque o passado já se foi. Não podemos voltá-lo. O futuro, não sabemos se teremos, porque o futuro a Deus pertence. O nosso momento é hoje. Então, aquilo que nós temos para fazer, façamos hoje, porque amanhã não saberemos se estaremos aqui. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, o Senhor resplandeça a sua glória sobre ti e seja tu uma bênção, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a maravilha comum do Espírito Santo, esteja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.